James Ussher, A Farsa da Cronologia Bíblica. O artigo apresenta uma crítica contundente à cronologia das origens do mundo baseada na Bíblia, especificamente focada na obra de James Ussher. A premissa inicial do texto é que a cronologia bíblica é de uma infantilidade e ignorância notáveis. O autor argumenta que uma pesquisa superficial revela que, na época em que o Deus bíblico estaria a criar o mundo, este já estava povoado por nações organizadas, que adoravam outros deuses muito mais antigos e também considerados criadores de tudo. Este fato histórico inegável leva à conclusão de que o Deus bíblico é meramente um simples plágio de deuses criadores mitológicos mais antigos. E a cronologia de Ussher, contexto e fundamentação. A cronologia elaborada pelo arcebispo anglicano James Ussher é a mais aceita e utilizada pelos criacionistas fanáticos para datar os eventos bíblicos. Sua obra, Os Anais do Mundo, publicada em 1650, tentava estabelecer o início do mundo ou do universo. Essa cronologia alcançou grande destaque e foi a única a ser impressa na Bíblia em todas as edições calvinistas do século XVII. O artigo salienta que no século XVII era impensável para qualquer cristão aceitar uma interpretação não literal da Bíblia, que era vista como a palavra final em todas as questões e ciências. Consequentemente, a cronologia de Ussher está baseada nos conhecimentos da sua época, hoje completamente ultrapassados. A metodologia de Ussher é descrita como um argumento circular. Pressupõe-se que o que a Bíblia afirma é correto, e a partir disso tenta-se forçar todo o conhecimento atual a encaixar-se no contexto bíblico, algo que é mais que impossível nos dias atuais. Os criacionistas que hoje seguem Ussher preferem negar as evidências científicas que mostram que o mundo tem milhares de milhões de anos, e confiam nas conjecturas de uma pessoa do século XVII, cujos conhecimentos estão completamente ultrapassados. James Ussher, A Farsa da Cronologia Bíblica. O artigo demonstra que a cronologia de Ussher está repleta de incoerências, contradições absurdas e erros de cálculo. Ussher estabeleceu o início da criação em 4004 a.C., especificamente em 23 de outubro. As descobertas científicas e arqueológicas posteriores ao século XVII refutam completamente essa datação. 1. Desconhecimento de civilizações milenares. Ussher ignorava a existência de civilizações e restos arqueológicos que antecedem em muito a sua data de criação. 2. Anacronismos de personagens bíblicos. O Êxodo. A arqueologia moderna já demonstrou que o Êxodo, tal como narrado na Bíblia, não foi um fato real. Abraão. Ussher situou Abraão no século 21 a.C. Este personagem é considerado anacrônico, pois a Bíblia descreve sua migração para o Egito com o uso de camelos como transporte. Entretanto, o registro arqueológico indica que o camelo só foi usado como animal de carga a partir do início do século X a.C., e era desconhecido dos egípcios até depois dessa data. 2. A falha da profecia de Ussher. Baseado em seus cálculos, Ussher afirmou que Jesus, outro personagem mitológico bíblico, retornaria em 1995 EC, o que não aconteceu. Apesar dos erros e mancadas de Ussher, o crente crédulo prefere continuar a aceitar as afirmações infantis dos nômades hebreus do primeiro milênio AC, bem como as de um religioso do século XVII, cujos conhecimentos estão completamente ultrapassados. O criacionismo moderno, frequentemente rebatizado com o nome pseudocientífico de design inteligente,
segue o modelo ideológico do século XVII, quando a Bíblia era vista como um livro de história. O autor explica que essa visão tem sido progressivamente descartada graças às explicações naturais fornecidas por figuras como Copérnico e, decisivamente, Darwin, que deu a patada final nessas crenças, com a publicação de A Origem das Espécies. Por essa razão, Darwin e a evolução se tornaram o alvo principal a ser atacado pelos religiosos, que aparentemente acreditam que, ao descartar a evolução, o seu personagem mitológico se tornará a única alternativa para explicar a existência. O artigo sugere que, para quem busca a verdade, é crucial visitar locais como o Museu da Evolução Humana, ou informar-se sobre Atapuerca através de fontes como a Wikipédia, em vez de serem enganados pelos guias criacionistas que promovem visitas aos museus biblicamente corretos. O artigo fornece detalhes da cronologia de Ussher. Ussher considerou o ano 4004 como o início da criação, ano. Ussher calculou que o final do ano 6000 seria aproximadamente 1997 EC, seguindo a lógica de Dionísio, segundo a qual não houve e nem há um ano zero no nascimento de Jesus. A cronologia detalhada apresentada pelo autor distingue o ano, início da criação, segundo Ussher, a datação, o ano segundo Dionísio, antes AC, e agora EC ou AC, a referência, o versículo bíblico usado por Ussher, o fato, o evento considerado real, e o erro, a lista de anacronismos que desmentem a datação.